O assunto é soja aqui no Agricultura BR e nós não estamos tendo ali uma grande movimentação, novidades no mercado de soja, principalmente quando a gente olha para Chicago, nessa semana mais curta para os norte-americanos, já que segunda-feira foi feriado. Mas teve nesta terça-feira, última, nessa tarde de terça-feira, os números que vieram para o acompanhamento de lavouras, mostrando uma safra acelerada no plantio lá nos Estados Unidos, a safra 25-26, e com uma boa qualidade, mesmo que sejam esperadas algumas mudanças climáticas também muito fortes nos Estados Unidos. Para falar a respeito deste assunto, para falar sobre mercado de soja, a gente conversa agora ao vivo. Ele fala de Rio Verde, lá no estado de Goiás. O Enio Fernandes participa com a gente aqui no Canal do Boi. Enio, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. E eu te pergunto a respeito de como que esse mercado internacional tem se comportado, porque a geopolítica tem influenciado bastante, Nós estamos tendo também questões que são ligadas à Ucrânia e Rússia, mais uma vez, uma indisposição que começa a ficar mais evidente entre Rússia e Estados Unidos. Como é que isso tem impactado o mercado financeiro de grãos e também de soja de alguma forma? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, sempre um prazer estar na Agricultura BR, no Canal do Boi, e falar com você, Fabiano. Uma pequena correção, hoje eu estou no estado de São Paulo, estou na cidade de Boa Esperança do Sul. Viemos fazer uma operação aqui, visualizar algumas coisas aqui. Sua pergunta é inteligente e complexa, Por incrível que pareça, o mundo está se acostumando com guerras, Você está vendo a moeda norte-americana numa certa instabilidade, até com tendência de baixa. Parece que as sinalizações são que esse ciclo de aumento de juros, isso eu falo no mundo inteiro, parece que deu uma cessada. Então parece que o mundo está acostumando com guerra. Nós temos guerra na Ucrânia, você tem Hamas, Israel, você tem conflitos importantes no mundo que não estão mexendo tanto com o mercado. Mas o mundo não está tão acostumado aí com o fator Trump e suas tarifas. Você viu o que aconteceu recentemente, Só de adiar as tarifações contra a União Europeia do dia 1º do 5 agora para o dia 9 do 5, o mercado ontem já deu uma animada muito forte. Essas notícias de tarifação, elas são sim importantes, que elas mexem diretamente no comércio mundial, no trade mundial. E elas vão influenciar qual vai ser o ciclo do produto, para onde o produto vai, e se ele não entra num determinado país, ele vai tentar entrar em outro. Isso aqui está a chave do cofre, de como isso vai se resolver. Outra questão muito importante é que a gente está vendo os Estados Unidos plantando muito rápido, A média para esse período do ano é 66% plantado, a média de 5 anos, nós estamos com mais de 76% plantado na soja. Milho também bem plantado na janela ideal de plantio. Até agora, a mãe natureza tem sido pródiga com os norte-americanos. Mas isso é normal. É mais ou menos a gente comparar o mês de novembro no Brasil, Novembro no Brasil, na grande maioria dos estados, chove bem, o clima vai bem. De agora em diante, sim, que a gente vai ter que ficar mais atento. Quando a gente olha os mapas pluviométricos norte-americanos para os próximos dias, até o dia 2, dia 8, tem chuvas marcadas. Mas escute o que eu vou falar para você, Fabiano, e para o seu telespectador, seu ouvinte. Os próximos 40, 50 dias vão ser extremamente importantes, principalmente até o fim do mês 6 agora. Por quê? Durante o mês 6, até o final do mês 6, nós vamos ter várias definições. Primeira definição, qual vai ser a área realmente plantada nos Estados Unidos de milho e soja? Pode ser que a área de milho seja maior do que o mercado espera. 800 mil acres a mais, 1 milhão de acres a mais do que o mercado espera. Isso pode acontecer. Você tem condições especiais, muito especiais. Vou te dar um exemplo de o que está acontecendo em Ohio. Em Ohio, o clima não está tão favorável assim. Tanto é que no estado de Ohio é provável que nós tenhamos um crescimento de área de soja frente a milho. Nos Estados Unidos inteiro, milho vai ser, na nossa visão, vai ser mais que os 95,3 milhões já que o USDA está projetando. Por que isso é importante? Com a produtividade que eles já estão projetando, que é uma produtividade muito alta, se reduzir um pouco a área plantada de soja nos Estados Unidos, cresce milho, reduz soja,
eles não colhem 118 milhões de toneladas. Eles vão colher alguma coisa perto de 115, 116 milhões de toneladas. Com estoques de passagem que já estão projetados baixos nos Estados Unidos. Outra coisa importante vai definir nesse mês. As exportações norte-americanas de milho semanais estão muito, muito fortes. Os estoques finais deles devem ser mexidos para baixo. Se vier uma grande safra nos Estados Unidos, não tem problema. Mas essa grande safra, esse não problema, nós só vamos saber durante o mês de junho para julho. E as previsões pluviométricas, elas são mais seguras por 20, 25 dias. Ou seja, no final do mês de junho, eu vou conseguir ver um certo grau de confiabilidade o que vai estar acontecendo em julho. Por isso, junho é tão importante. Se preparem, produtores de soja, tenham os custos na mão, bem detalhado, para quando o mercado te der oportunidade de você fazer seu hedge com boas margens, você fazer. Depois do dia 10 de junho, eu acredito que nós vamos ter muita volatilidade do mercado de soja em Chicago. Enio, quando você fala em junho, a gente pensa nesse segundo semestre, o quanto tem de soja a comercializar aqui no Brasil e a formatação de preço, que está muito ligado a essas decisões tarifárias norte-americanas que nós temos visto o mundo ressentir delas e, de certo modo, o mundo começa a se ajustar também em relação a essa nova realidade. Quando pensamos em formatação de preços, segundo semestre, entre o começo do segundo semestre e a colheita norte-americana, o que a gente pode imaginar do mercado em relação à demanda e automaticamente formação de preço? A sua pergunta foi cirúrgica. Vamos pegar dados. Hoje, o Brasil já comercializou 65% da sua safra. Ele não operacionalizou toda ela, mas já comercializou 65% da sua safra. Ou seja, falta 35% da safra a ser vendida ainda. Isso daria aproximadamente 59 milhões de toneladas de soja. O ritmo de exportação nossa está muito bem, ele vai continuar bem. Só que nós temos alguns sinais de alerta que podem não favorecer tanto o preço da soja. Primeiro sinal de alerta é se esse ciclo de alta de juros no mundo realmente ele finalizou, Fabiano. A diferença da taxa de juros do Brasil com os Estados Unidos vai se manter. Ou seja, o nome técnico disso chama-se carry trade, é pegar dinheiro nos Estados Unidos e aplicar aqui no Brasil. O fluxo de dinheiro no Brasil está muito positivo, né, para investimentos, para pegar essa taxa de juros nossa. Então, quando você olha hoje, eu estou falando hoje, não tem nenhuma notícia que mude esse cenário, né? Quando você fala hoje, a tendência é que essa moeda norte-americana não se valorize tanto para o final do ano, ou se valorize menos. Por que eu fiz questão de falar a palavra hoje? Porque tem coisas que não são econômicas. A gente viu essa insanidade do IOF aí, tomou uma decisão de tarde, 10 horas da noite, reverteu a decisão, parte dela, né? Está tendo pressão no Brasil inteiro para reverter isso. Mas a gente não pode menosprezar o que vai sair da Sertola. Não é o IOF dessa vez, pode vir uma outra notícia bombástica que mude esse cenário, que faça o capital correr daqui, que veja que o nosso fiscal derreter, isso pode fazer uma fuga de capital. Em não acontecendo isso, em condições normais de temperatura e pressão, em condições de bom senso, o potencial de alta da moeda norte-americana está comprometido agora. Então eu já não posso esperar tanto da moeda norte-americana. O que compõe preços de soja sem ser a moeda norte-americana? 3 itens. Chicago, prêmio e o basis, que é a diferença do interior para o porto. Né? A tendência dos fretes depois de outubro é caírem. Então isso é positivo. Os prêmios já estão mostrando melhoras, né? Quando você olha setembro, outubro, você pega 100 acima. Então a questão é Chicago. Por que eu falei que esses próximos dias vão ser importantes? Lembro, desses junho e julho, ou a soja está pré-florando, ou ela está florando, ou ela está emitindo vagem nos Estados Unidos, ou ela está enchendo grão. Momentos cruciais para definir a produtividade. Qualquer problema de produtividade nos Estados Unidos vai fazer Chicago volatilizar para cima. Nesse momento, o produtor pode ter oportunidade de vender a safra dele para 2026, mas também vender a safra dele para 2025, final de 2025. Nada o impede
de vender num rally de alta, vender para carregar lá na frente. Ó, estou te vendendo sua soja, você me paga em setembro, outubro mesmo. E ele navegar nesse prêmio mais alto e ele navegar também nessa curva do dólar. Então, esses próximos de 20 a 50 dias vão ser cruciais, tanto para a safra nova quanto para a safra velha. E o ritmo de expansão vai ser importantíssimo. O que vai determinar preço no Brasil, tanto para o ano que vem, como para o final desse ano, é ritmo de exportação nossa e, principalmente, quais são os desejos da poderosa mãe natureza para a safra norte-americana. Não precisa ter uma grande quebra. Se a área for menor e eles reduzirem um pouco a produtividade, os estoques norte-americanos vão ficar baixos. Isso pode, sim, dar uma oportunidade para nós. Qual que é o risco? O produtor escuta uma entrevista dessa e põe na cabeça que vai subir com certeza. Aí você tem uma safra muito, muito boa, vem os ralis e ele não vende, ele não se protege para o ano que vem. E aí, no ano que vem, você já viu as pressões, algumas companhias projetando 175 milhões de toneladas para o Brasil. É uma gigantesca safra, e uma gigantesca safra faz os preços cederem. Por isso que é tão importante esses próximos 20 a 50 dias. Vou fazer uma pergunta que eu comecei a fazer para os nossos convidados, é a última que eu te faço, e aí pode usar o termo que você achar mais adequado, mas a instabilidade ou falta de previsibilidade da política econômica brasileira neste momento, ou já há algum tempo, ela tem sido crucial para essa definição também, para a precificação de todos os produtos que são exportados, inclusive soja, carne bovina e por aí vai? Você foi perfeito na sua pergunta. Ela é desconfortável para qualquer um e para qualquer um que tem planejamento de longo prazo. Deixa eu dar um exemplo. Ele tentou criar agora um imposto que interferia diretamente na captação de recursos do mercado financeiro. Isso destrói a competitividade das empresas nacionais. Outra coisa que ele também comprometeu é você enviar dinheiro para fora, ou empresas ou pessoas físicas. Se você pega o original do que foi publicado da primeira alteração, o imposto que você teria que pagar para mandar dinheiro para fora é forte. Isso compromete mandar resultados para fora. E assim, o brasileiro ele capta dinheiro no mercado interno e capta dinheiro no mercado externo. O IOF é imposto de operações financeiras. O meu custo de captação ia crescer. Eu estou com uma taxa de juros proibitiva, uma das mais altas do mundo. Aí eu venho com um novo impulso desse, um novo impacto desse na captação de crédito, destrói a capacidade de planejamento da empresa. Empresas sérias se planejam para 3, 4 anos, têm investimentos constantes, mas constantes. Isso seria destrutivo para a empresa. Essa não previsibilidade não é risco. Não tem problema, o produtor sabe operar com risco. Risco de clima, eu sei operar, risco de dólar, eu sei operar. Agora, eu não sei operar com o que vai sair da cabeça de uma pessoa que pode interferir no fluxo financeiro, no meu fluxo de captação e na minha negociação internacional. Vou te dar um exemplo que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com o governo federal. Já pensou se realmente algum ministro do Supremo Tribunal Federal nosso for sofrer uma punição muito grave da justiça norte-americana e o Brasil retalhar, e aí a gente tenha dificuldade de negociar com os Estados Unidos? Lembro que os Estados Unidos é o segundo maior mercado do Brasil. Isso impactaria todos nós, impactaria dólar, impactaria fluxo cambial, impactaria negociações com outros países. E isso não tem nada a ver com planejamento do empresário. Tanta incerteza, tanto na área jurídica quanto na área política, que o empresário fica receoso de tomar decisão. Até não fazer nada é um risco. O momento que nós estamos agora, ele é de insegurança plena. E insegurança plena não é bom para ninguém.